Alô amigos, esse é o canal RK Inter trazendo o mais colorado para você. E olha o que falaram do Internacional no Sala de Redação de hoje. Entre outros assuntos, Valência e Rocher estão voltando. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor colorado, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Vamos ver o que falaram do Internacional no Sala de Redação. Muito bem. Felipe Duarte, o Inter. Eu vou começar por essa linha, então, das denúncias, né, que o Simon falou agora há pouco pelo lado do Grêmio. O Inter também foi denunciado, vai ser julgado amanhã. O Inter, o presidente? O Inter, o presidente e o Magrão. São 3 denúncias. 4 denúncias porque o presidente Alessandro Barcelos é denunciado também por conta do jogo Novo Hamburgo e Inter no Estádio do Vale. Mas vamos nessa ordem. Grenal primeiro. O presidente Alessandro Barcelos é denunciado por ter invadido o local do jogo, naquela discussão ali com o Antônio Brum. O Magrão também é denunciado por isso, mas é citado em súmula, porque no intervalo do jogo, na passagem da equipe de arbitragem, ele reclama da arbitragem. E isso consta em súmula e ele também é denunciado por conta dessa reclamação. O Magrão tem feito um trabalho muito elogiado lá, mas ele vai ter que se cuidar um pouco, né? Ele já teve aquele incidente com o centroavante do Inter, o Valência, lembra disso? Sim. Tá? E agora tem na passagem, no final do jogo, quer dizer, ele está dando muita bronca, ele tem que se controlar. Né? O Inter também é citado na questão do arremesso de cadeiras, porque tem um artigo do CBJD, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o artigo 213, parágrafo 1º, que diz que por ser o mandante, ele teria de coibir algumas situações. Isso vai ser julgado, não quer dizer que o Inter está punido, mas pode pegar uma multa de 100 a 100 mil reais. Essa é a pena para o Internacional por conta dos incidentes. 100 reais a 100 mil reais. Isso, 100 a 100 mil. Mas aí o Inter seria punido pelas cadeiras arremessadas pela torcida do Grêmio, isso? Isso, é o que diz o artigo pelo qual ele foi denunciado, né? Eu não tenho agora aqui Talvez exatamente. o Inter esteja preocupado com isso e já está pensando em botar uma tela ali, né? Que é o que o Grêmio também vai fazer, e eu me rendi. Já que nós não conseguimos coibir e continua indo marginal, jogar cadeira de um lado e de outro, você tem que evitar o pior, que é uma cadeira cair nas costas de alguém. Então põe a tal da rede. 213, e o mais incrível que eu imagino que o torcedor que faça isso, ou o cidadão que faça isso, ele está destruindo o ambiente do estádio rival. Né? A força mental dele é a seguinte: vou quebrar o estádio do Inter. Tá fazendo Aí dívida. Ele realiza, ele quebra o estádio do Inter. Sabe quem paga? O Grêmio. Ele faz dívida, ele onera o clube. É absolutamente, é como se, na real, é como se ele fosse na arena e quebrasse uma cadeira do Grêmio. Isso. Menos dinheiro para a direção absoluto. E vice-versa, né? Tipo assim, diz o cara não artigo, consegue Potter? entender que existe isso. O artigo pelo qual o Inter foi denunciado, tá? E vocês querem discutir artigo coisas sérias do futebol. 213, parágrafo 2º. Caso a desordem, invasão ou lançamento de objeto seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato. Isso vai ser julgado, mas o Inter foi denunciado. E a outra situação do presidente Alessandro Barcelos no jogo contra o Novo Hamburgo, no intervalo do jogo também consta em súmula, ele teria reclamado da arbitragem de uma não marcação de um pênalti sobre o Ener Valencia. E aí teria reclamado de forma assintosa, teria chamado o árbitro de cego, questionado, é cego, não viu o lance. Isso consta em súmula e por isso ele foi denunciado. Enfim, isso vai a julgamento amanhã, 4 da tarde no TJD. É véspera de quarta de final, mas pode gerar alguma punição maior, seja pecuniária. Vai dar bronca. Vai dar nada. Vai dar Importante, nada. O Maurício, antes da gente entrar no ar, ele falou, e eu acho, Maurício, que tu tem toda a razão, principalmente se a gente puder ampliar a discussão. O Maurício faz uma sugestão da gente discutir o Grenal, discutir as finais do Gauchão de uma maneira mais contundente pela paz. E eu acho que essa é uma bandeira que nós precisamos levantar. Não há mínima dúvida. O clima é esse. Parte do noticiário do Grêmio foi em cima de decisões que a Justiça Desportiva vai dar. Parte do noticiário do Inter também está envolvido a isso. A grande parte dessa discussão foi obtida a partir do Clássico Grenal. E nós vamos ter, acredito eu, que nós vamos viver 2 Grenais tensos. Não, é que eu acho que primeiro que nós vamos, eu acredito Faltam que a gente vai viver 2 Grenais, tá? Eu acredito que a tendência pela diferença... Não. Obrigatoriamente estão marcados. Primeiro tudo. Não, mas você está falando de decidir o campeonato, tem um caráter ainda mais grave. Eu estou falando em Grenais tensos, visando que termine em Grenal. Claro, entendeu? claro. Porque o ambiente está pesado. Isso. Dos dois lados. E eu acho que essa bandeira... Já está sendo jogado desde agora.
Mas é que o jogado em tribunal e no Grêmio, eu sempre costumo dizer isso, os protagonistas, eles estão defendidos por segurança. Né? Eu, por exemplo, quando eu fui dirigendo o Grêmio, para bater em mim, tu tinha que passar por 10 portas e 10 seguranças. Quando eu tô na rua, não tem segurança. A segurança é a minha testa. E o torcedor tá na rua. E é o torcedor que, no fim da história, toma uma cadeirada na cabeça, toma uma pedrada quando o ônibus está chegando. Porque esse discurso, ele vai para dentro, vai para arquibancada. Esse tipo de... Por isso é que eu acho que nós precisamos tentar, antes dos fatos, antes da discussão, chamar todo mundo. Chamar a federação, chamar a Grêmio, chamar a Inter, chamar a imprensa, chamar todo mundo. Gente, olha, nós estamos diante de uma bomba relógio. Ou a gente vai para dentro do problema, ou nós vamos ter coisa ruim aí. E depois todo mundo chora, né? Todo mundo sabe a solução. Depois do fato, todo mundo sabe. Quando as entrevistas vêm com conteúdo de federação isso, federação aquilo, arbitragem isso, arbitragem aquilo, porque no Grenal aconteceu isso, aconteceu aquilo, não tem escapatória. Vai fermentando o ambiente. Por mais que se faça, vai fermentando. Por quê? E a gente está vendo isso em São Paulo também. O estadual, eles reclamam que atrapalha o calendário, que sobrecarrega o calendário. O São Paulo não deixou o Abel dar entrevista. Olha o absurdo. Não liberou uma sala de entrevistas, porque no jogo, lá no Allianz, o São Paulo teve que dar entrevista na zona mista. Sim, e é só o estadual. Porque a rivalidade, é a primeira competição do ano, ninguém quer perder dentro do seu reduto, mas reclamam do estadual. Porém, quando chega no momento de decidir, ninguém quer perder. E aí acaba passando do tom. Indo para o campo agora, Pedro, teve representação do elenco hoje de manhã, tive no CT Parque Gigante. As boas notícias, Enervalência, a primeira parte, o aquecimento foi aberto. O que deu para perceber? Enervalência e Rocher reintegrados. O Rocher ainda faz atividade sem choque físico e sem cair no gramado. Então o que ele trabalhava? Recuo de bola para ele dominar com os pés, passe, e aquela finalização que o goleiro fica de pé, defendendo a bola. Ele não caía. Não caía. Se precisar de zagueiro, o Rocher pode jogar de zagueiro. Não, mas isso é gradual. O Inter até publicou uma nota no fim de semana dizendo que ele ia começar a trabalhar com os goleiros. Nada como uma transparência, né? Como resolve o problema. Impressionante como se comunica bem. Acabou o problema. Aliás, só para não perder o gancho, fazer a vírgula, o Antony, ele continuou com problemas para sair do gol. Né? Mas achou... Agora, por baixo, ele foi perfeito contra o Juventude. Mas você sabe que a boa olha, notícia, umas de reflexo absurdo. Mas a notícia boa é que essa é uma decisão que o próprio treinador de goleiro pode orientá-lo, que é o seguinte: Antônio, você está se firmando. Embaixo dos paus, você está um monstro. Não sai na dúvida. Na dúvida, a bola não é sua, alguém tá lá para cabecear. E aí você fica. Se bem que ele deixou pro René no Grenal e... Não, mas é que tem uma bola, pelo menos, no primeiro tempo do jogo, logo depois de ele ter feito uma defesa fantástica no alto, no jogo do Eric. Ele erra o bote. Ele erra na bola. E isso gera insegurança no seu zagueiro e na sua torcida. Já aconteceu contra o São José uma vez. Não, contra o Asa de Arapiraca. E isso também. A atuação do Antony em Caxias embaixo dos gols foi perfeito. Pode provocar que o Inter pare de procurar goleiro? Acredito que não, Guerrinha. O Inter está procurando. Até o Inter andou atrás do Ronaldo. Isso, do Atlético goleiro do Atlético Goianiense, que pediu 50 milhões pelo jogo. E outra situação, o Ronaldo jogou na Copa do Brasil agora. Então isso é um entrave, né? Se ele vai ser contratado, ele não pode jogar na Copa do Brasil mais. Tá, mas deixa eu dizer o seguinte, as boas atuações do Antony determinam que o Inter terá menos pressa de colocar o Rocher em campo. Sim. O que pode ser fundamental, porque daqui a pouco, se o goleiro tá tomando um monte de frango e tá chegando decisão, e tá chegando o Grenal, aí tu bota o Rocher de qualquer jeito. E aí cria o problema do ano passado. Então, eu acho que esse goleiro tá dando tranquilidade. Essa é a grande questão. Surgiu a informação do Jandrei, do São Paulo, mas eu até conversava tanto com os colegas aqui na redação como o pessoal de São Paulo. O Rafael foi convocado, goleiro titular. E aí o São Paulo está com temor de que o Rafael, sendo convocado, possa ficar fora numa Copa América. E aí precisa de um goleiro reserva. É a mesma questão do São Paulo. Quando é que vai acabar o dinheiro? O Jandrei, que é da base do Inter, né? É da base do Inter. O Jandrei é base do Inter. Daí vai ter... Quando é que vai terminar o dinheiro do Internacional? Não sei. Não, é o quê? Uma contratação por dia é um troço impressionante. Uma chega amanhã, inclusive, né? Qual que chega amanhã? Borré, 2h. Vem mesmo? O cara pediu 50 Quanto? 6 milhões de euros. Não, e tu viu que deram uns trocos pro outro time também, uns troquinhos, 500 mil euros, né? 200 mil euros. Dizia os troquinhos, né? Mas o futebol forte, rapaz. Tu tá com inveja que o Inter tem dinheiro. Isso fechamos um negócio lá com a... Fechamos um negócio lá com a Liga, essa aí, sabia? Com a Libra? Fechamos com a Globo,
Fechamos o negócio com a Globo. Fechamos, vamos ganhar uns poletos. Então o Grêmio vai ficar ainda mais rico, né? Porque o Grêmio pagou o Pavon. O Grêmio tá gastando, César. Eu acho maravilhoso esse negócio do pagar ou não pagar, né? Porque a gente vai falando daqui a pouco o Grêmio pagou 4 milhões. O Simon disse, a maior contratação da história do Grêmio. Mas o Grêmio não gasta. Eles falam que o Grêmio não gasta. 6 milhões e meio de reais pelo André Henrique. 1,5 milhão de reais pelo Galdino. Caro é o Galdino. Dodge, 7 milhão. Dodge quanto? Mais 20, 27, 28. 1 milhão de dólares, não foi Dodge? 28. 1 milhão de dólares, foi o Dodge 5 milhões. Pra fechar de 30. A Ener Valencia voltou a treinar. Por que tu quer ir embora? Tá tão bom, cara. Eu acho que a gente tem um carrinho aí, viu, Zé? O café da tarde. Viu que ele disse assim, pra fechar de Inter. Thiago Maia. Agora pergunta pro setorista. Eu tô esperando pelo intervalo. O Thiago Maia, o Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, deu uma entrevista sábado, né, no jogo do Flamengo. E ele disse que valoriza o Thiago Maia, mas que ainda tem algumas coisas do Flamengo que tem que se defender. Enfim, acho que... Se defender do time francês. Segue a pedido. O Inter tem um plano pro Rocher, quer dizer, quer colocá-lo na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, quer que jogue já as quartas. Nas quartas ele tá fora do gauchão. Não tem prazo. O der no Rio... Não está definido. O Andrezinho, que é o coordenador... Tem que ser no mesmo estado, é isso? Não precisa. Pode ser no Rio, pode ser no Beira-Rio. O Andrezinho, ex-jogador do Inter, agora é coordenador de futebol lá do Nova Iguaçu. Ele deu uma entrevista ontem pro Rodrigo Oliveira aqui na rádio, e ele disse que tem uma empresa terceirizada que já foi incumbida pelo Nova Iguaçu de vender o mando de campo. Esse jogo pode ir para Mato Grosso, pode ir para o interior do Paraná. Segundo ele, para um lugar onde tem a torcida do Inter que dê renda pro mandante. Quem vende mando de campo está muito perto de vender o jogo. É que não deixa de estar vendendo Brasil que mais jogo, tem né? De outra maneira. Nova Iguaçu é Nova Iguaçu, né? Uma conta que é? Talvez mais no bairro. Tem torcedores, né? Do Nova Iguaçu. Em algum bairro. Será que o Maurício Saraiva está dizendo que o time lá está vendendo o jogo? Ele não interpreta assim que ele pode ganhar um dinheirão no jogo da Copa do Brasil, tá? Sim, mas ele abre mão de recurso técnico. Pedro, olha só, se ele passa... recurso financeiro. Mas continua sendo... A maior chance do Nova Iguaçu... Se ele jogar no Maracanã, a torcida dele vai dar 12 Não é no Maracanã, é na sua casa. Se ele ganha do Internacional em Nova Iguaçu, ele ganha do Internacional, a passagem, ele ganha uma cota. Uma cota da CBF por ter passado... Mas ele acha que não passa. E Maurício, bom, então, ô Pedro... Tudo bem, está vendendo assim, a casa do jogo, está perto de vender o jogo. Eu sou bem menos crítico, assim, quanto às estruturas quando é Copa do Brasil, porque eu acho que o absurdo charme dela é esse. Colocar um clube grande do Brasil numa cidade que nunca vai receber. Eu acho que vender. Então acho que tinha que ser proibido. Nova Iguaçu passou, não tem nem discussão. Vai ser no campo do Nova Iguaçu. Não vai pensar que é bolinho de bacalhau. Não é o segundo campeonato carioca. Agora tirou o Botafogo das finais de novo. Aí o Botafogo tá ele ficou atrás só do Flamengo. Ele jogará com vantagem contra o Vasco da Gama. Não, o Fla-Flu tem Fla-Flu antecipado na semifinal por causa do Nova Iguaçu. Não, tô enfeitado pro jogo, só que agora esses dirigentes aí... Cidade Dias vem de laranja semana que vem. Não, nós estamos bem no campeonato. O Nova Iguaçu perdeu um jogo. Ontem ganhamos bem, perdeu um jogo. Foz do Iguaçu só não tem campanha melhor do que o Flamengo. Tem melhor que o Nova Iguaçu, Pedro. Nova Iguaçu, Maurício, que é vizinha de Nilópolis, viu? Ali do lado da Beija-Flor. Deu pra entender, Pedro. Mas, o Felipe, uma informação que estava circulando e eu consegui confirmar aqui agora... o Inter pretende anunciar um goleiro até quinta. Isso aí. Correr quanto tempo para isso. E um dos nomes, tá, que estaria bem avançado e tal, e no Rio se fala, aqui em Porto Alegre, o nosso colega Lucas Colar também já tinha mencionado isso, Gatito Fernandes. O Gatito tem interesse de sair do Botafogo, é muita pressão, mas, Léo, eu não consigo confirmar isso, mas ele tem dupla nacionalidade? Porque é mais um estrangeiro, né? O Gatito, ele é estrangeiro, Ele não nasceu aqui com o Fernandes? Ele morou em Porto Alegre. Ele morou em Porto Alegre quando o Gato Fernandes era goleiro do Inter 92. E inclusive estudou no Colégio Santinesa, ali na Protásio Alves, que era terrível na sala de aula, o Gatito. Mas ele estaria interessado em voltar até para dar uma continuidade naquilo que o pai dele fez no Inter e tal. Ele tem uma relação com o Inter e com Porto Alegre. Seria um nome que estaria com conversas bem adiantadas. 29 de março de 88, Assunção, Paraguai. Eu lembro de ler uma matéria na época, lógico que ele estava no Botafogo, ainda está no Botafogo, dizendo que ele deu entrada na papelada para ter dupla nacionalidade, para não contar como estrangeiro no elenco do Botafogo, mas não sei se ele concluiu.
Dito isso, é mais um estrangeiro que o Inter poderia estar contratando, né? E aí tem o empecilho, são 7. O Inter agora tem 7, né, com o Borré. Acho que já até extrapolou os 7, né? Não, quem tem estrangeiro é o Inter. De cabeça aqui, ó, Rocher, Malo, Bustos, Alessandro Florentino, Borré, Alário, Valência, O Depena tá de saída. Alessandro Florentino, o presidente. Depena. São 8 então. Né? Tu conhece, né? Alessandro Florentino. Tem o Chacho Ancelotti. Tá? E agora todos esses jogadores aí, esse mais um jogador desse, qual é o nome do goleiro? Thiago, né? Gatito Fernandes. O Thiago é da onde? Carioca, estamos vendo aqui. Mas Carioca não é fora, Se bem que pra República Piratini é o país onde a gente vai passar férias. É o país das férias. É o país onde a gente vai passar férias. Sobre o treino de hoje ainda, o Bustos não trabalhou com bola, controle de carga, né? Um trabalho de controle de carga, porque ele jogou contra o Juventude em Caxias, jogou contra o Asa. Então. Só correu ao redor do gramado. Hugo Malo, Matheus Dias e Lucas Alário num retreinamento, atividades físicas no campo. O Gabriel Mercado ainda na academia, não se recuperou da pancada no joelho esquerdo. A tendência é que ao longo da semana seja reavaliado. Então, desses todos, eles ficam ainda em observação. Não sabe se jogarão contra o São Luís. E a tendência, Pedro, é que o jogo seja sábado. Inter e São Luís seja sábado e o Grêmio jogue no domingo. Eu não sei porque o futebol brasileiro não entrega logo as taças pro Inter, porque o Felipe foi falando os nomes dos jogadores, o plantel, quem tá no banco, o terceiro reserva, e eu não sei porque os campeonatos ainda estão acontecendo. É verdade. Todos, é verdade. Essa lógica do Inter jogar sábado e o Grêmio domingo é porque o Grêmio terá a semana vazia de jogos e o Inter tem jogo contra o Nova Iguaçu com direito à viagem. Em algum lugar do mundo. E o São Luís de Juí também, né? Tá aí, debates esportivos de sala de redação da Rádio Gaúcha falando do Internacional. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor colorado, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Inter você sabe tudo sobre o Colorado. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.